No livro de Zacarias, capítulo 8. O versículo que a gente vai ler é o versículo 12. Zacarias, capítulo 8, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: porque haverá semente de prosperidade, e a vide dará o seu fruto, e a terra a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei herdar tudo isso ao restante desse povo. Porque haverá uma semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra a sua novidade. E os céus darão o seu orvalho, e farei herdar tudo isto ao restante deste povo. Feche os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua graça, por teu amor e por tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. A minha oração aqui nessa noite, Pai, é a mesma de sempre. Que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja um canal para falar aquilo que o Senhor quer e aquilo o que a gente precisa ouvir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pastorzão, eu acho que agora dá até para mutar todos os canais aí. Aí sim. Gente, vocês sabem que a gente está trabalhando uma temática nesse mês chamada O Peregrino. E a gente trabalhou três temas dentro desse texto, né? Deserto, Terra Prometida e hoje promessa. Para falar sobre promessa, eu escolhi esse texto de Zacarias. Não sei se o livro de Zacarias é o livro mais famoso da Bíblia. Quando vocês sabiam que tinha um cara chamado Zacarias na Bíblia? Mas é um texto que tem muito a nos ensinar quando se fala de se manter fiel em meio a algumas circunstâncias da vida. O texto de Zacarias é parte de um contexto do exílio da Babilônia. O povo se rebelou a Deus, adorou outros deuses, passou um bom período na cidade da Babilônia, exilado, sendo oprimido pelos reis da Babilônia, longe de Jerusalém, longe do templo, longe do altar.
vale uma curiosidade aqui, ó. Foi no exílio da Babilônia que nasceu aquilo que a gente conhece no Novo Testamento como sinagoga. Lembra de que Jesus estava sempre indo nas sinagogas. As sinagogas nasceu na Babilônia, porque eles não tinham templo para adorar a Deus, então eles se reuniam em pequenas casas. Sinagoga é exatamente isso, pequena casa para adorar a Deus. E eles passaram no exílio da Babilônia 70 anos, sendo oprimido por um povo. Agora, Deus não esqueceu do povo, mesmo estando no exílio. Deus não esqueceu do povo, mesmo estando em outra terra. É nesse exílio aqui que a gente tem histórias como de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembram disso? Que eles são lançados na fornalha de fogo. É nesse exílio que a gente tem histórias como a de Daniel na cova dos leões. Mas Deus se lembra do povo e levanta um homem chamado Zacarias. O nome de Zacarias significa exatamente isso: o Senhor se lembra. Jerusalém estava destruída, os muros estavam caídos, o templo estava em ruínas. Os louvores que antes eles cantavam nas festas, agora eram apenas memórias que eram abafadas por conta do exílio que eles estavam vivendo. O exílio estava servindo para o povo não apenas como uma punição, mas também como um chamado ao arrependimento. Durante 70 anos os judeus viveram longe de sua terra, carregando no peito a saudade de Sião e de Jerusalém. Uma dúvida dolorosa que estava neles, que era: será que Deus ainda se lembra de nós? Aí, passados 70 anos, Deus usou um rei estrangeiro chamado Ciro, da Pérsia. A Pérsia conquistou a Babilônia. Ciro passou a reinar no lugar de Nabucodonosor. E Ciro, então, é usado por Deus para devolver a liberdade aos judeus. Então, Ciro permite que os judeus retornassem a Jerusalém. Então, o povo volta a Jerusalém, mas encontra Jerusalém completamente destruída. Porque quem foi para o exílio foram só os jovens, homens fortes e mulheres novas. Quem ficou em Jerusalém foram só velhos e idosas, que não tinham forças mais para nada. Como que esses velhos construiriam um muro gigantesco? Como que eles construiriam um templo que Salomão construiu? Então é nesse cenário que Deus levanta dois profetas. Primeiro Zacarias e junto com ele Ageu. Dois profetas levantados por Deus para animar o povo, para dar ânimo ao povo. O povo estava cansado por conta do exílio e por conta da escravidão, sem nenhuma esperança que eles estavam voltando. A única coisa que eles tinham era as cicatrizes do corpo sofrido no exílio. Agora eles estão voltando para a terra, mas na terra de Jerusalém não tem mais muro para proteger a cidade, não tem mais templo para adorar a Deus, não tem mais plantações para comer, não tem mais nada. As casas estão destruídas. A cidade que antes era um símbolo de adoração a Deus, agora estava tomada pelo medo.
o misto do povo que volta é uma mistura entre fé pelo que Deus pode fazer, mas medo pelos muros que estavam destruídos. A grande maioria que chega desmotivado, chega frustrado, chega cansado, preocupado. O que será de nós? Preocupado não com o outro, mas preocupado com a sua própria sobrevivência, deixando a adoração a Deus de lado e se importando somente consigo mesmo. A grande pergunta que tem no meio do povo era essa: ok, nós voltamos, mas será que Deus veio com a gente? Deus levanta Zacarias e começa a liberar palavras de ânimo para o povo. E uma delas foi essa: haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá as suas colheitas, o céu derramará o orvalho, e darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Cada palavra dessa promessa é uma explosão de esperança dentro do povo. Porque era como se Deus estivesse dizendo para ele assim: olha, eu sei que vocês estão vendo somente escombros, ruínas. Eu sei que vocês estão voltando para uma terra que está tudo arruinado e arrasado, destruído, queimado. Mas eu sou o Senhor e eu estou dizendo a vocês: ainda vou plantar coisa nova em vocês. Mesmo em meio a esses escombros, colocarei semente em vocês. Talvez vocês não vejam isso acontecer agora, talvez você não veja o fruto acontecer agora, mas tenham certeza de uma coisa: tudo aquilo que parece seco vai florescer, e a promessa se cumprirá, diz o Senhor. Ei, quantas vezes Deus nos chama de volta, mas só conseguimos enxergar alguns escombros quando a gente chega. Tudo aquilo que a gente vê é o que a gente deixou para trás e se perdeu, e a gente não consegue enxergar que tem um futuro preparado para nós. Quando tudo parece ruínas, quando tudo parece destruído, quantas vezes nós olhamos para as nossas vidas e enxergamos os muros caídos ao nosso redor? A gente se sente sem proteção, a gente se sente sem um templo para adorar a Deus. Quantas vezes a gente volta do nosso exílio interno, e ainda assim sentimos falta de alguma coisa. Sabe, há momentos em que tudo parece destruído, em que os muros ao nosso redor parecem arrasar. Pode abaixar um pouquinho, obrigado. Tudo parece destruído. Os sonhos parecem perdidos. Os ministérios parecem cansados. A alegria parece que foi embora. Mas é exatamente nesses lugares e nesses cenários de dor que Deus planta as suas promessas. Quantas promessas de Deus você já recebeu e que não combina com o que você está vivendo? Quantas promessas de Deus você já recebeu e não combina com aquilo que você vive, com aquilo que você tem? Sabe, a minha oração para nós hoje é que, se hoje o seu campo está seco, lembre-se de que a promessa está na semente e não no solo. Se hoje os seus muros estão caídos, lembre-se que a promessa está na reconstrução de cada tijolo. Se o templo dentro da tua alma está destruído e queimado, lembre-se de que a promessa está no avivamento, porque nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão e os vossos velhos terão sonhos, diz o Senhor.
você ainda pode ver os frutos. Você ainda pode ver aquilo que Deus vai preparar para você. O Deus de Zacarias continua bradando na terra: ainda darei orvalho, ainda farei crescer, ainda farei você herdar. Tudo que parece perdido não será no seu tempo, não será do teu jeito, não será na tua capacidade, não será na tua força, não será na tua condição financeira. Sou eu quem reconstruo, sou eu quem levanta os muros, sou eu que restauro o templo, eu que faço todas essas coisas. Aqui era a hora que vocês aplaudem. Não vai, é desobediência? Que é a hora que vocês batem palma, é a hora que eu tomo um fôlego, bebo água, entendeu? Gente, vocês têm que combinar comigo esses negócios. Essa palavra de hoje é para aqueles que continuam caminhando mesmo quando estão cansados. Que continuam crendo mesmo sem ver algumas coisas acontecendo. Essa palavra de hoje é para aqueles que ainda têm fé suficiente para segurar uma promessa, mesmo que todas as circunstâncias do mundo mande você soltar. Pega a sua mão bem alto. Ainda há uma promessa para você. Ainda há uma promessa. Em nome de Jesus, hoje Deus está te dando uma semente. E essa semente frutificará. Eu creio nisso. No final das contas, todas as promessas do Antigo Testamento apontam para uma única e perfeita promessa. Aquele que é a semente da mulher, aquele que é o renovo e a raiz de Davi, aquele que é o orvalho que desceu sobre nós, aquele que é o pão da vida, aquele que é a videira verdadeira, aquele que é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, é nele que todas as promessas se cumprem. Ele é a resposta para todo o campo seco da nossa alma. Ele é o reconstrutor de todos os muros caídos ao nosso redor. Ele é o avivalista do templo que nós precisamos. Ele é o cumprimento da palavra. É por causa dele que ainda temos promessa. É por causa dele que ainda teremos fruto. É por causa dele que ainda tem orvalho. É por causa dele que ainda tem esperança. O exílio que parecia ser o fim para Israel, sem templo, sem muros, sem glória, mas Deus levantou Zacarias para dizer: voltem, voltem, porque eu estou esperando por vocês. Ainda assim Jesus está dizendo hoje: voltem, porque ainda há esperança. Voltem-se para mim, porque ainda há promessa. Zacarias viu de longe aquilo que Cristo fez, o sumo sacerdote que intercede por nós, o renovo que brota de uma terra seca, o Messias que edifica o templo. Zacarias viu tudo isso. A promessa de Deus através de Zacarias se cumpriu plenamente quando Jesus veio a nós. Em Jesus, não apenas a gente volta para Jerusalém. Em Jesus, Deus habitou no nosso meio. Em Jesus, o exílio mais profundo, que é o exílio dentro da nossa alma, aquele exílio que nos separava de Deus, foi vencido na cruz. Por isso, hoje, a mensagem de Zacarias
ecoa com ainda mais poder: voltem-se para mim, diz o Senhor, e eu me voltarei para vocês. Não há mais exílio para quem está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, Paulo dizia, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. O convite hoje é para que a gente se volte para Cristo. Não importa quão longe tenha sido o teu exílio, não importa quão quebrado estejam os teus muros, os muros do teu coração, não importa quão destruído esteja o templo de Deus que é você. Existe um Cristo que nos chama do exílio, existe um Cristo que reconstrói os nossos muros, existe um Cristo que reconstrói o templo e passa a habitar nele. O renovo já veio. O Filho de Davi chegou e ele já nos purificou de todo pecado. O templo eterno está em nós. Em nós. Se coloque de pé em nome de Jesus.